qual o melhor investimento para você que está começando a investir em renda fixa agora? Eu vou trazer 3 investimentos aqui. O mais fácil, o mais seguro e o que rende mais. Além disso, eu também vou te mostrar quanto rende cada um deles hoje. Mas antes de te revelar quais são os 3 melhores investimentos para iniciantes em renda fixa, você precisa entender o que é renda fixa e por que você precisa investir em renda fixa. É muito importante que você entenda isso, por isso eu também vou falar disso aqui nesse vídeo. Então, primeiro de tudo, o que é renda fixa? A renda fixa nada mais é do que um tipo de investimento onde você empresta dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser um banco, uma empresa ou o governo. E claro, para você emprestar esse dinheiro para alguém, você vai cobrar um valor. Você não vai fazer isso de graça. Até porque você poderia usar esse dinheiro para você mesmo. Você poderia comprar alguma coisa para você consumir, ou até mesmo você poderia usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, para investir em alguma coisa que pudesse te gerar mais dinheiro no futuro. Então, por conta disso, você vai cobrar uma coisa ali que a gente chama de juros, que é justamente a mesma coisa que o banco te cobra ali quando você vai querer pegar dinheiro emprestado. E existe um padrão nesse valor desses juros que você vai cobrar, que é uma coisa que a gente chama de CDI, que nada mais é do que uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, e aí se convencionou da gente usar o CDI para essa atividade aí que a gente chama de emprestar dinheiro. Esse CDI ele também está diretamente ligado a uma coisa que a gente chama de Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros que a gente tem na nossa economia, que o governo usa muito para controlar uma coisa chamada inflação. Então, essas 3 coisas são muito importantes de você entender. CDI, que eu acabei de te explicar o que é, Selic, que eu também acabei de te explicar o que é, e também uma coisa chamada inflação. A inflação nada mais é do que um aumento generalizado de preços que a gente consegue perceber na nossa economia, que é justamente quando você vai no mercado e você vê o preço do feijão que antes era 5, agora está 5,10, o do arroz que era 4, agora está 4,50, enfim, você vê isso de vários produtos e esses preços eles estão cada vez mais altos. Isso é uma coisa que a gente chama de inflação. E é assim que o governo usa a Selic para controlar a inflação. Ó. Imagina que a Selic, como eu acabei de te falar, é a taxa básica de juros do nosso governo, do nosso país. Então é o que o governo usa ali para cobrar de juros, tanto para pegar dinheiro emprestado quanto para emprestar dinheiro, vamos dizer assim. Então, muito bem, se a gente tem um juros muito alto, o que acontece? Imagina que você vai pegar um dinheiro emprestado. Estão te cobrando muitos juros, o que você vai fazer? Você não vai aceitar aquele dinheiro. Ou então você vai acabar pegando menos dinheiro do que você gostaria de pegar. Quando você faz isso, você acaba usando menos dinheiro. Usando menos dinheiro significa que você compra menos coisas. Quando você está comprando menos coisas, mas não só você está fazendo isso, mas a economia inteira está fazendo isso, várias pessoas estão fazendo isso, a gente tem a nossa economia esfriando. Da mesma maneira, na outra ponta, se essa Selic está muito alta, as pessoas elas vão querer, ao invés de gastar o dinheiro que elas já têm, elas vão querer investir esse dinheiro para ganhar rendimento e assim fazer com que o dinheiro delas vire mais dinheiro. Nesse formato, se tem pouca gente comprando, significa que as empresas e as pessoas elas não podem sair aumentando o preço das coisas assim, já que tem pouca gente comprando. É aquela lei básica de oferta e de demanda. Se tem muita gente demandando alguma coisa, o preço daquela coisa vai subir. Se tem pouca gente demandando aquela coisa, o preço daquela coisa vai cair. É basicamente assim que a gente consegue perceber, por exemplo, uma diferença entre o preço do sal e o preço do ouro. Tem muito mais oferta de sal por aí do que oferta de ouro. Com isso, o preço do ouro acaba sendo muito mais caro do que o preço do sal. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, com menos gente comprando coisas, menor fica a inflação, ou seja, as coisas aumentam menos de preço. E esse é o cenário que eu te falei agora, onde a Selic, onde os juros estão muito altos. Agora, se os juros começam a cair, o cenário começa a se inverter. Então, se os bancos eles estão te cobrando menos para você pegar dinheiro emprestado, você vai querer cada vez mais pegar mais dinheiro emprestado para usar esse dinheiro para comprar coisas. E na outra ponta, como eu já falei também, as pessoas que têm dinheiro e estão vendo esse dinheiro render menos, elas vão começar a investir menos e vão começar a usar esse dinheiro, a gastar esse dinheiro. Com isso, com mais pessoas gastando dinheiro, o que a gente aumentou? A gente aumentou a demanda por determinados produtos. Com isso, o que aconteceu? O preço das coisas vai começar a subir, aumentando o que a gente chama de inflação. Então, é assim, é usando a Selic, aumentando ou diminuindo ela, que o governo consegue controlar a inflação. E aí, como a Selic é a nossa taxa básica de juros,
o CDI, que é o dinheiro que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si, acabou ficando muito próximo da nossa Selic. O CDI, ele é 0,1% menor do que a Selic. Bom, agora que você já sabe o básico sobre renda fixa, você precisa saber por que investir em renda fixa. E o primeiro motivo é porque ela é a classe de investimento, ou seja, o tipo de investimento mais seguro que a gente tem hoje no Brasil. Isso significa que a chance de você perder dinheiro investindo em renda fixa é muito menor do que a chance que você teria de perder dinheiro investindo em outras coisas, como ações, fundos imobiliários e por aí vai. Um outro motivo para você investir em renda fixa é que ela é uma das formas mais simples de você investir. Ou seja, se você não entende muito bem como é que funciona esse mundo dos investimentos, você pode e deve começar pela renda fixa, porque ela é muito mais fácil de entender e de analisar do que os outros investimentos que a gente tem, como por exemplo, os que eu já falei, ações e fundos imobiliários. E além de ser fácil, investir em renda fixa é um jeito muito bom de você ter um rendimento real. O que é isso? Um rendimento acima da inflação, que é o que você sempre deveria buscar nos seus investimentos. Porque se o seu investimento não render pelo menos a inflação, isso significa que você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Porque se você tem R$1.000 hoje e eles rendem menos do que a inflação, significa que lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, esses mesmos R$1.000 não vão conseguir comprar as mesmas coisas que ele compra hoje. Inclusive, uma forma muito fácil e óbvia que muitas pessoas usam para perder da inflação é a seguinte, é deixar o dinheiro delas na poupança. Quer ver só? Se a gente entrar aqui no Google e pesquisar retorno poupança versus inflação histórico, a gente vai cair em algumas notícias, Por exemplo, essa do G1 aqui que diz que a poupança venceu da inflação, isso foi lá em 2023, mas se você olhar, tem o primeiro ano de ganho real, ou seja, de ganho acima da inflação desde 2018. Isso quer dizer que de 2018 até janeiro de 2023, a poupança ela estava perdendo para a inflação. Isso quer dizer que se você deixa o seu dinheiro, ou se você tivesse deixado o seu dinheiro na poupança nesse período aqui, você na prática perdeu dinheiro. Isso não aconteceu só uma vez, não. A gente pode, inclusive, entrar aqui e ver várias outras notícias onde isso acontece. Como, por exemplo, essa notícia aqui também do mesmo ano de 2023, onde a gente consegue ver, poupança completa mais de 10 anos perdendo para a inflação. Isso quer dizer que quem teve o seu dinheiro aí investido na poupança durante esse período, ou seja, de 2013 até 2023, também perdeu dinheiro para a inflação. Essa é a maneira mais óbvia, mais simples, mais direta e mais burra de você perder dinheiro. É deixando seu dinheiro na poupança. Então, se você faz isso hoje, por favor, pare de fazer agora e siga pelo menos esses 3 investimentos de renda fixa que eu vou te passar aqui, que não são uma recomendação de investimento, mas são muito melhores do que a inflação e você deveria começar a considerar, pelo menos, fazer eles a partir de agora. Inflação nunca mais. Então, voltando aqui para o nosso tema de investimentos em renda fixa, você precisa saber que existem 3 tipos principais de renda fixa: a renda fixa pós-fixada, a renda fixa pré-fixada e a renda fixa híbrida. A renda fixa pós-fixada é quando você vê que o rendimento dela está diretamente ligado em um percentual do CDI. Lembra do CDI que eu expliquei agora há pouco para você, que é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro? Você também cobra ela quando você está investindo aí numa coisa chamada CDB, LCA, que são as rendas fixas mais famosas que a gente tem hoje aqui no país. Então, quando você vai colocar o seu dinheiro num CDB, o que você vai estar fazendo? Você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco, cobrando uma taxa de juros que vai estar escrita lá no seu aplicativo do banco ou da corretora. E esse banco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu investimento e ele vai emprestar para outra pessoa, cobrando, claro, mais juros para isso e ficando com essa diferençazinha. Então, quando a gente tem um investimento pós-fixado, o que você vai ver muitas das vezes é um CDB ou uma LCI ou uma LCA, como eu falei, que rende, por exemplo, 100% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI, até às vezes mais de 120% do CDI, como foi um caso recente que aconteceu agora de vários investimentos do Banco Master que acabou falindo e muita gente pode acabar
perdendo dinheiro por conta disso, mas nem todo mundo. Existe uma proteção para esses tipos de investimento que mais lá para frente eu explico para você, mas é uma forma de você garantir, entre aspas ali, que você não vai perder dinheiro investindo em renda fixa. Bom, então esse é o investimento pós-fixado, onde você vê que o rendimento dele está ligado muitas das vezes ao CDI ali. Então ele rende 100% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI e por aí vai. Mas também tem o investimento pré-fixado. Esse investimento pré-fixado é quando a gente vê que o rendimento dessa renda fixa ela é um valor fixo. Por exemplo, 13% ao ano, 15% ao ano, 16% ao ano. Todos esses investimentos que eu acabei de citar aqui são investimentos pré-fixados, ou seja, você sabe exatamente quanto ele vai render ao longo dos anos. E para fechar, o tipo de renda fixa que a gente chama de híbrida é quando a gente tem uma junção dessas duas coisas. Ou seja, você tem um indicador ali que pode ser o CDI, mas também pode ser a inflação, que a gente usa aqui o famoso IPCA, e você vai ter do lado desse indicador um número, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7% ao ano. Todos esses investimentos são investimentos do tipo híbrido. E o legal desses investimentos de renda fixa do tipo híbrido é que ele te garante que você vai pelo menos ganhar da inflação, como eu falei para você no início desse vídeo que você tinha que fazer para poder preservar o seu poder de compra. Então, se você está num investimento que ele te rende IPCA mais 6, o que isso significa? Significa que você vai ter 6% de rendimento real ao ano. Ou, melhor dizendo, que o seu investimento ele vai render a mesma coisa que a inflação rende e ainda vai te dar, além disso, 6% a mais todo ano. Então, essa é uma excelente forma de você conseguir proteger o seu dinheiro da inflação. Na maioria das vezes, historicamente, você colocar o seu dinheiro no investimento pós-fixado, ou seja, aquele que rende 100% do CDI, 110% do CDI, também venceu da inflação. Mas isso não é verdade em alguns períodos de tempo. Por isso, se você quiser uma garantia de que o seu dinheiro vai render acima da inflação, você pega um investimento híbrido que rende IPCA mais alguma coisa. E se você quiser também ter muitas chances, mas não é uma garantia de que ele vai render acima da inflação, você pode pegar um investimento pós-fixado também. Agora, quanto será que o seu dinheiro pode render se você deixar ele investido em renda fixa? Para te responder essa pergunta, eu trouxe para você aqui uma planilha com uma tabelinha para a gente conseguir fazer vários cenários e avaliar e você entender quanto de dinheiro você pode acumular ao longo dos anos se você investir em renda fixa, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha planilha, onde a gente vai ter alguns dados aqui. O primeiro de tudo é o dado da inflação, que eu sempre gosto de colocar aqui, que pelos nossos estudos aqui está em 5,7% ao ano, e eu gosto de colocar também um retorno real, ou seja, esse retorno acima da inflação, de 6% ao ano, que é como se a gente estivesse investindo numa renda fixa que paga IPCA mais 6, como eu já falei aqui para você. Se você começasse hoje com R$0 e investisse todo mês R$500 e esse dinheiro te rendesse essa taxa aqui, que equivale a render mais ou menos 12% ao ano, isso quer dizer que em um ano você acumularia R$6.324, em 2 anos 13 mil, em 3 anos 21 mil, e aí a gente consegue ver aqui bem nesse gráfico quanto que a gente consegue acumular. Em 10 anos você acumularia 111 mil, em 20 anos você acumularia 457 mil reais. Você vê que já cresceu bastante, né? Em 10 anos a gente tinha 111 mil, agora em 20 a gente tem 457 já. Se a gente for para 30 anos, a gente vai ver que os 400 mil viram 1,5 milhão de reais. E se a gente for para 40 anos, esses 1,5 milhão vão virar quase 5 milhões de reais. E se a gente for para 50 anos, a gente vai ver que esses quase 5,5 milhões de reais viraram 15 milhões de reais. Mas é claro, uma coisa que você precisa ter em mente aqui é a seguinte: esses 15 milhões de reais, eles são em valores que equivalem a daqui a 50 anos. Para você olhar quanto que esses 15 milhões representam hoje, ou seja, pra gente ter uma noção melhor, né? Porque a gente fala, pô, o que é 15 milhões daqui a 50 anos? Não faço a menor ideia. Eu sei quanto que vale 15 milhões hoje, na data de hoje, mas daqui a 50 anos eu não faço a menor ideia. Para isso, eu também fiz uma conta aqui, levando em consideração apenas o valor real.
Então, se a gente for lá para o final, isso quer dizer que daqui a 50 anos, 15 milhões, na verdade, são 1.800.000 de hoje. E aí é uma coisa relativa, né? Você acha que 1.800.000 hoje é muito dinheiro ou pouco dinheiro? Pode ter gente que acha que é muito dinheiro, pode ter gente que acha que é pouco dinheiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar R$1.000 por mês pra gente investir, tá? Então, se a gente investir R$1.000 todo mês, começando com 0 hoje, tá? E mantendo esse rendimento igual, vamos ver o que a gente consegue acumular. Em 10 anos, aqueles 111 mil agora viraram 222 mil. Já em 20 anos, eu passo a ter quase R$1 milhão. Em 30 anos, eu passo a ter 3.077.000 reais. Em 40 anos eu passo a ter quase 10 milhões de reais. E em 50 anos eu já passo a ter 30 milhões de reais. Ou seja, aquele meu patrimônio que antes estava em 15 milhões de reais, agora passou para 30 milhões de reais. E agora vamos lá fazer um último exemplo aqui com você. Se eu investir 5 mil reais todos os meses, o que acontece? Se eu investir 5 mil reais todos os meses, isso significa que em 10 anos eu vou ter acumulado por volta de 1.112.000 reais. Em 20 anos eu vou ter acumulado 4 milhões e meio. Em 30 anos eu vou ter acumulado 13.600.000 reais. Em 40 anos eu vou ter acumulado quase 50 milhões de reais. E em 50 anos eu vou estar com 154 milhões de reais. Lembrando que, na verdade, esses 154 milhões de reais valem, na verdade, 18 milhões. Mas aí você há de concordar comigo que 18 milhões de reais em valores de hoje é bastante grana, né? Dá pra viver bem com esse dinheiro, eu acho. Mas vamos lá, você deve estar se pensando, cara, qual é o melhor investimento? Como que eu vou fazer para ter esse retorno de 12% ao ano aqui? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu consigo esse retorno? Enfim, onde que eu devo colocar todo o meu dinheiro nesse melhor investimento do mundo para eu conseguir chegar lá? E a resposta é que esse melhor investimento, na verdade, não existe. Por quê? Porque essa definição de o melhor investimento é muito relativa. O melhor investimento para mim pode não ser o melhor investimento para você, pode não ser o melhor investimento para mim numa determinada situação. Vamos supor, se eu preciso comprar um carro daqui a um ano, eu não posso colocar o meu dinheiro num investimento em que o meu dinheiro vai ficar preso por 2 anos. Não faz o menor sentido. Se eu preciso usar esse dinheiro para viajar daqui a 3 anos, eu preciso também que esse dinheiro esteja disponível para mim daqui a 3 anos. Por outro lado, se o investimento de renda fixa está me pagando 30% ao ano de retorno, eu posso considerar que ele é muito bom, mas você tem que levar em consideração o seguinte: será que esse investimento ele paga 30% ao ano de retorno sem nenhum risco? Já que a Selic hoje, por exemplo, é de 15%, que seria um investimento onde a gente tem o menor risco possível hoje no nosso país? Muito provavelmente não. Se ele está te pagando 30% ao ano, é porque existe uma grande quantidade de risco embutida aí. E é sobre isso justamente que eu preciso falar aqui com você. Existe uma coisa chamada tríade dos investimentos, que nada mais é do que um triângulozinho, onde em cada ponta desse triângulo a gente tem 3 coisas. A primeira delas é a liquidez, que é a facilidade de converter esse nosso investimento em dinheiro vivo na nossa conta para a gente conseguir usar. A gente tem na outra ponta o retorno que esse investimento vai nos dar. E a gente tem na terceira ponta o risco que eu corro investindo nesse investimento. Então, como que esse triângulo funciona? Ele funciona dessa forma: se eu tenho muita liquidez, ou seja, se eu posso converter esse dinheiro rápido na minha conta bancária, como por exemplo uma liquidez diária, ou seja, eu posso converter aquele dinheiro a qualquer dia, isso significa dizer que muito provavelmente esse investimento não vai me pagar muito, não vai ter um retorno muito alto. Então, se eu tenho uma liquidez alta, a tendência é que eu tenha um retorno mais baixo. Por outro lado, se eu tenho um retorno mais alto, isso significa que eu tenho uma liquidez mais baixa e, além disso, muito provavelmente eu tenho também um risco mais alto. Ou seja, se eu tenho um retorno alto, eu tenho um risco alto. Se eu tenho um retorno baixo, eu também, muito provavelmente, vou ter um risco mais baixo e vice-versa. Se eu tenho um risco alto, provavelmente eu vou ter um retorno mais alto. Se eu tenho um risco mais baixo, provavelmente eu vou ter também um retorno mais baixo. Entendido isso, você consegue fazer a maioria das análises que você precisa para você investir em CDBs, LCIs, LCAs e títulos do governo. Lembra que eu falei com você que você pode emprestar dinheiro ou para um banco, ou para uma empresa, ou para o governo? Muito bem, quando você está investindo seu dinheiro num CDB, numa LCI ou numa LCA, você está emprestando seu dinheiro para um banco. Já quando você está investindo numa coisa chamada CRI, CRA ou CRI, CRA, como você queira falar, ou também numa coisa chamada debêntures, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa. Já quando você está investindo em títulos do governo, lá no famoso Tesouro Direto,
você está comprando um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, um Tesouro Renda+, um Tesouro Educa+, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal do Brasil. E aí, cada um desses devedores, ou seja, cada um dessas pessoas para a qual você emprestou dinheiro, tem um risco diferente. O risco menor de todos que a gente tem é quando a gente está emprestando dinheiro para o governo. Pode parecer contraintuitivo isso para algumas pessoas. Ah, não, eu prefiro emprestar o dinheiro para um banco, que é uma entidade privada, do que para o governo, que é uma entidade pública que eu não confio tanto assim. Mas, pensa comigo, é muito mais fácil um banco, ou seja, uma empresa quebrar, do que um país inteiro quebrar. Naturalmente, quando a gente fala de um país quebrando, isso significa que já deu muita coisa ruim ali. Então, a chance daquelas empresas que estão dentro daquele país terem quebrado é maior. Então, por conta disso, a gente pode convencionar sim, a gente pode dizer que o menor risco que a gente tem na renda fixa é investindo, é emprestando dinheiro para o governo ali no Tesouro Direto. O segundo menor risco que a gente tem, a gente pode dizer também de uma forma geral, que é emprestando dinheiro para os bancos, e o mais arriscado ali é emprestar dinheiro para uma empresa. É claro que a gente tem várias nuances aí, mas você não precisa se atentar nisso agora. Porque você está aqui nesse vídeo para descobrir quais são os 3 melhores investimentos em renda fixa para iniciante, e é isso que eu vou te falar agora. O primeiro deles que eu falei que ia revelar aqui é o investimento em renda fixa mais fácil para você. E ele nada mais é do que o CDB do banco em que você já tem conta. Então, se hoje você tem uma conta no Nubank, se hoje você tem uma conta no Inter, no Banco do Brasil, no Itaú, não importa. Com certeza, lá dentro você vai encontrar uma coisa chamada CDB ou RDB, que são muito parecidos ali, daquele banco em que você tem conta, e você vai conseguir emprestar o seu dinheiro lá para aquele banco, recebendo uns juros por isso. Tá? Hoje você tem várias opções que rendem ali pelo menos 100% do CDI, principalmente quando a gente está falando desses bancos digitais maiores como Nubank, Inter, mas hoje você consegue rendimento até em outras instituições, como por exemplo Mercado Pago e por aí vai, tá? As opções são várias, PicPay, enfim, inúmeras outras. Mas, de novo, esse é o tipo de investimento que você deveria considerar investir, principalmente quando a gente está falando de colocar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro ali que você tem que deixar guardado para usar caso aconteça alguma emergência. Então, o investimento mais fácil que você pode fazer hoje em renda fixa é o CDB de um banco que você já tem conta, porque simplesmente você logar no aplicativo lá e deixar o seu dinheiro lá, pode ser no porquinho, pode ser na caixinha, tudo isso são CDBs, e eles têm garantia de uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada ali, como se fosse um seguro dos bancos. Como é que funciona? Os bancos eles se juntaram e construíram um fundo ali, uma espécie de seguro, onde eles colocam todo mês um dinheirinho ali para servir de calção, vamos dizer assim, para caso aconteça algum problema com algum banco, o FGC, aquele fundo ali, poder atuar e restituir as pessoas que investiram naquele banco que está mal das pernas. Então, por exemplo, se você investiu o seu dinheiro num CDB de um banco e esse banco é coberto pelo FGC, ele participa do FGC, esse banco vira quebrar, você tá garantido. O FGC vai te pagar, mas com uma limitação. Ele garante que ele consegue te pagar no máximo R$250 mil por instituição bancária em que você tenha dinheiro investido. Ou seja, se você colocar R$200 mil no Banco do Brasil e o Banco do Brasil quebrar, o que, convenhamos, é muito difícil de acontecer, mas é só um exemplo, o FGC ele vai te pagar aqueles R$200 mil. Se além do Banco do Brasil quebrar, o Itaú quebrar e você também tiver R$200 mil no Itaú, ou seja, você tem R$200 mil do Banco do Brasil, R$200 mil no Itaú, e os dois quebrarem, que é mais difícil de acontecer ainda, o FGC também vai te pagar, tá bom? Mas seguindo a mesma lógica de um seguro, se todos os bancos quebrarem, obviamente o FGC não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, mas isso é uma coisa bem improvável de acontecer. Então você pode ficar despreocupado com relação a isso. Você não vai deixar de investir por conta disso. O segundo melhor investimento para iniciantes em renda fixa, na minha opinião, é justamente o Tesouro Direto. Mais especificamente, o Tesouro Selic, que é um título público pós-fixado, ou seja, ele é aquele título que rende um percentual do indicador, que nesse caso não é o CDI, mas sim
a Selic. Eu acabei de te explicar aqui por que emprestar dinheiro para o governo é o tipo de investimento de renda fixa mais seguro que tem, e justamente por esse motivo é que eu coloquei aqui o Tesouro Selic na caixinha do investimento de renda fixa mais seguro para você investir. Se a gente inclusive entrar no site do Tesouro Direto, ó, digitar aqui Tesouro Direto, preços e taxas, a gente consegue ver aqui, ó, o Tesouro Selic 2028 ou o Tesouro Selic 2031, que está pagando Selic mais 0,049%. Basicamente, a Selic. Então, investindo seu dinheiro por aqui no Tesouro Direto e colocando ele no Tesouro Selic, você vai ter esse rendimento aqui de forma anual. E aí, como que você faz para fazer isso? Você consegue fazer isso diretamente na conta aí do seu banco ou da sua corretora. Você vai entrar lá na área de investimentos e vai conseguir acessar uma seção ali justamente chamada de Tesouro Direto. Lá você vai ter todos esses títulos públicos que aparecem aqui nessa lista, tá? Esse é um site direto do governo, tá bom? Onde você consegue visualizar, acessar aqui todos os títulos que existem disponíveis hoje para você investir. E aí, uma coisa interessante, ó, é você ver essa coluna aqui, ó. Se você acha que você precisa de muito dinheiro para começar a investir em renda fixa, você está enganado. Porque lá nos CDBs dos bancos, você consegue muitas vezes investir a partir de R$1, de R$10, de R$100. E aqui no Tesouro Direto também, ó, você consegue investir no Tesouro Selic 2028 a partir de R$178, no 2031 também, 177, ele é muito parecido. E em outros tesouros, você consegue investir até um valor menor, ó. Você consegue investir no pré-fixado a partir de R$7, nesse de 2032 aqui a partir de R$4, ou seja, é um investimento muito democrático que qualquer um consegue investir. E aí uma coisa importante da gente falar aqui é que tanto no CDB quanto no Tesouro Direto, você paga imposto de renda se você investir neles, tá? Só que esse imposto de renda, ele incide sempre sobre o lucro que você tem, não é sobre o total que você investe, não. E esse imposto de renda, ele segue uma regrinha aqui, ó, que eu vou aproveitar e vou mostrar aqui para você no Excel também. Se você investir em renda fixa e você tirar em menos de 180 dias, isso significa que você vai pagar 22,5% de imposto. Já se você investir entre 181 dias, ou seja, mais de 6 meses, e um ano ali, você vai pagar 20% de imposto de renda. Já se você investir mais de um ano, porém menos de 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E se você investir por mais de 2 anos, né, mais de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Isso quer dizer que, vamos supor um cenário aqui, se você investe R$10.000, beleza, você vai investir R$10.000. E esse investimento, ele vai te render 15% ao ano, tá? Considerando hoje aí a nossa taxa Selic que está em 15%. Isso quer dizer que se você investir R$10.000 com rendimento de um ano, isso quer dizer que no final desse período, você vai ter um patrimônio acumulado de R$11.500. Ou seja, você vai ter um lucro de R$11.500 menos R$10.000, que vai dar R$1.500. E aí, sobre esse lucro, você vai pagar imposto de renda. Ou seja, se você investiu por um ano, vamos considerar aqui que você passou um dia depois de um ano, né? Então você vai estar nessa tabela aqui, na alíquota de 17,5% de imposto de renda. Isso significa que você vai pagar R$262,50 de imposto. Isso quer dizer que, na verdade, você vai retirar um total de R$11.500 menos R$262,50, valor total de R$11.237,50. E aí, por que é importante você saber isso? É importante você saber isso porque quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, mais dinheiro você vai acumular. Quer ver só? Vamos supor que agora eu reinvista esse dinheiro aqui. A minha renda fixa, ela venceu depois de um ano, então no final de um ano eu vou resgatar esse valor, R$11.237,50, e no ano 2 eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Então, no final do ano 2, o que vai acontecer? Vamos supor que o meu dinheiro ele continua rendendo 15% ao ano por mais um ano e não faço nenhum aporte mensal, então aqui é zero, mas esse valor presente é agora o quanto eu vou investir, que é R$11.237,50. Isso significa que no final do segundo ano eu vou ter R$12.923,13. Só que, pensa só, como eu resgatei esse valor e investi ele de novo,
a minha alíquota, o meu imposto de renda aqui, ele começa a contar do zero de novo. Então, ele começou aqui no dia 1 com 1 dia, 2 dias e aí foi aumentando. Ou seja, eu vou cair de novo na alíquota de 17,5% de imposto. Então, na verdade, o que eu vou ter de lucro aqui é os 12 mil menos os 11.237. Então agora, ao invés de 1.500, o meu lucro aumentou um pouco. Eu tive 1.685,63 e sobre esse valor eu vou pagar um imposto de 17,5%. Paguei 17,5% de imposto, isso representa R$ 294,98. Eu vou ter então um valor total no final do segundo ano de 12.923 menos 294,98, o que dá R$ 12.628. Agora, vamos fazer o cenário 2 aqui, que é o seguinte. O cenário 2 é como se eu mantivesse tudo igual aqui, ó, só que ao invés de eu investir só por um ano, eu já vou investir direto por 2 anos, tá? Isso aqui na verdade é segundo ano, né? Vou colocar assim, tá? Então isso aqui é segundo ano e isso daqui é primeiro ano, tá? Então vamos lá. Agora eu vou investir já direto por 2 anos. E aí o que eu vou ter então? Na verdade, esse meu valor aqui do segundo ano é o seguinte. Ele vai render 15% ao ano. Ao invés de um período, ele vai ter 2 períodos. Eu não vou fazer nenhum aporte, ou seja, não vou investir nada ao longo dos períodos. E eu comecei com R$10 mil. Ou seja, no final do segundo ano eu vou ter 13.225, o que é razoavelmente maior do que esses 12.923. E aí, o que vai acontecer? Além desse meu dinheiro ter rendido mais aqui, ó, eu já tô vendo que ele é maior porque eu paguei imposto aqui e aqui eu não paguei, mas agora eu vou pagar. Só que eu vou pagar, na verdade, 15% de imposto, porque o meu dinheiro já rendeu mais de 2 anos. Então eu vou pagar aqui 15% de imposto, que dá R$ 483,75, e vou ter um valor final líquido ali, já descontado o imposto de renda, de R$ 12.471,25. Então, se eu comparar esse valor aqui com esse valor aqui, a gente está vendo uma diferença de R$ 113. Parece pouco, mas isso acaba fazendo muita diferença lá na frente. Aqui eu trouxe um exemplo só de 2 anos. Mas quanto mais vezes você para o seu dinheiro de render, você tira imposto dele, menos você consegue fazer a sua bola de neve crescer e ficar gerando rendimentos em cima de rendimentos. Então, o ideal é que se você saiba por quanto tempo você vai investir, por exemplo, eu quero investir por 5 anos. Então, você pega um investimento de renda fixa com um prazo de 5 anos, para você não ter que, cada ano que passar, se você pegar um investimento de 1 ano de vencimento, por exemplo, você tenha que ficar reinvestindo ele todos os anos. Então, se você pretende deixar esse investimento preso ali por 5 anos, pega um CDB de 5 anos. Agora, se você não sabe por quanto tempo você vai deixar esse investimento preso ali, o que você pode fazer? Você pode pegar um investimento que tem um prazo de vencimento muito grande, mas que tenha uma liquidez diária. E aí, todos os dias, se você precisar, você vai conseguir sacar aquele dinheiro. Mas se você não precisar, você pode deixar esse dinheiro lá, que ele vai continuar rendendo para você. E onde que você consegue fazer isso? Isso mesmo, você consegue fazer isso direto nas caixinhas, direto no porquinho do Banco Inter, na caixinha do Nubank, lá no cofrinho do Mercado Pago. Pelo menos não existe nada dizendo lá, nenhuma explicação dizendo de qual é o prazo de vencimento daqueles CDBs, se você paga imposto de renda no meio do caminho. Então, a princípio, você consegue deixar o seu dinheiro lá rendendo por vários anos, que você não vai pagar imposto de renda, só vai precisar pagar quando você tirar o dinheiro de lá. Inclusive, essas caixinhas hoje podem ser o seu investimento em renda fixa que mais vai render. Então, a minha terceira opção que eu trouxe aqui para você como melhor investimento em renda fixa, que é, na minha categoria aqui, o investimento que rende mais, é o investimento naquelas caixinhas turbinadas, que você consegue encontrar no Nubank, consegue encontrar no Mercado Pago, e se você souber de mais algum lugar que você consegue pegar uma caixinha turbinada dessa, deixa aqui para mim embaixo nos comentários, que inclusive eu posso analisar se vale a pena ou não deixar o dinheiro nesse cofrinho ou nessa caixinha aí, que não é nem do Nubank nem do Mercado Pago. Inclusive, se você quiser também um vídeo sobre qual vale mais a pena deixar na caixinha do Nubank, deixar na caixinha do Mercado Pago, ali no cofrinho do Mercado Pago, as caixinhas turbinadas, comenta aqui que eu posso avaliar também qual que vale mais a pena. Qual dessas caixinhas turbinadas é a melhor
para o seu caso. Mas hoje você consegue encontrar várias dessas caixinhas que rendem mais do que 100% do CDI. Por exemplo, você consegue encontrar a caixinha turbinada do Nubank, que, se não me engano, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ela tá rendendo 110% do CDI. E você também pode fazer isso na caixinha, no cofrinho turbinado do Mercado Pago, com uma condição que eles impuseram, que é que você precisa investir R$1.000 todos os meses lá. Ou seja, se você transferir R$1.000 para sua conta do Mercado Pago, você fica elegível a ter um cofrinho turbinado que rende até 115% do CDI, beleza? E também tem uma outra opção lá, que é você pagar a assinatura do Mercado Livre, aquele Meli+, para você ter um rendimento maior também no seu cofrinho. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, analisando se vale a pena você pagar, se compensa ali você assinar os R$20 para você ter um rendimento a mais do seu dinheiro, comenta aqui embaixo também que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje, na minha opinião, esse é um investimento de renda fixa que qualquer iniciante pode fazer e que vai fazer o dinheiro dele render bem mais. Ou seja, você coloca o seu dinheiro na caixinha turbinada do Nubank, que inclusive, se você for ultravioleta, a sua caixinha ela vai render 120% do CDI, ou no Mercado Pago, que a sua caixinha turbinada vai render 115% do CDI. Lembrando que é bem importante você se atentar que existe um limite para essa caixinha. Você não consegue chegar lá e colocar R$100.000, por exemplo. Mas se você consegue colocar lá, por exemplo, R$10.000 rendendo a 110, 120% do CDI, é melhor do que você ter todo o seu dinheiro rendendo 100% do CDI, concorda comigo? Então, se você puder aproveitar essas caixinhas turbinadas, faça isso, porque vale muito a pena. Então, recapitulando aqui os 3 investimentos para iniciantes em renda fixa. Começando pelo mais fácil, que é o CDB do banco que você já tem conta. Inclusive, pode ser uma caixinha turbinada já. Em segundo lugar, o investimento mais seguro, que é você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic. E em terceiro lugar, é você aproveitar as caixinhas turbinadas que fazem o seu dinheiro render mais do que essas outras 2 opções que eu falei aqui para você. Para fechar, eu quero deixar um investimento extra aqui como bônus para você que chegou aqui até o final. Importante, eu não considero que esse é um investimento para iniciantes, tá? Esse é um investimento para alguém que já está mais avançado, mas ele também está na categoria dos que rendem mais. E aí, se você prestou atenção no que eu falei aqui, deve já pensar, bom, se ele rende mais, é porque ele tem um risco um pouco maior. E é justamente por isso que eu não considero que ele é um investimento para iniciante, mas é um investimento que você pode colocar o seu dinheiro sim, para você começar a entender como que funciona essa dinâmica, que é um investimento chamado CDI e 11. Agora, por que ele é um investimento mais arriscado, como eu acabei de falar? Primeiro, porque ele é uma coisa chamada de crédito privado. Lembra que eu falei aqui nesse vídeo que você pode emprestar o seu dinheiro para um banco, para um governo ou para empresas? Então, o CDI 11 está nessa terceira categoria, onde você empresta o seu dinheiro para empresas. Mas você não vai emprestar esse dinheiro para uma empresa só não, você empresta para várias empresas. Na verdade, esse CDI 11 é um fundo de crédito privado, mais especificamente um fundo de crédito privado de infraestrutura. E uma coisa legal desse tipo de investimento em infraestrutura é que eles são incentivados, ou seja, você não paga imposto de renda nenhum. Isso é excelente e é justamente por isso que eu trouxe ele aqui para você, além de, claro, ele ter um excelente retorno histórico aí nos últimos meses e anos. E para você investir nesse CDI 11 é também muito fácil, só que ao invés de você entrar na parte de renda fixa lá da sua conta do seu banco ou da sua corretora, você vai entrar na parte de investimentos em renda variável e vai pesquisar por esse código aí, CDI 11. Como eu falei que é um fundo de crédito privado onde você empresta dinheiro para outras empresas, ele não tem garantia do FGC, tá? É muito importante a gente falar isso aqui, mas como eu te falei, por ser mais arriscado, ele também tende a entregar um retorno muito maior. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora, ó. Nesse site a gente consegue fazer a comparação de vários tipos de investimento que a gente tem por aí. Então eu vou pesquisar aqui, ó, o CDI 11, tá? Vai demorar aqui um pouquinho para carregar. Já achou, CDI 11. Então, como eu falei, é um fundo de infraestrutura. E aqui nessa tela você consegue ver algumas coisas sobre ele, ó. Você consegue ver que ele teve um retorno total de 58%, isso desde o início dele. Nos últimos 12 meses, ele teve um retorno de 17,6%. E aqui você consegue ver o gráfico dele, ó. Ele é um investimento, um fundo que já existe
desde o dia 22 de maio de 2023 e aqui embaixo a gente consegue ver ele comparado também, por exemplo, com o CDI, que é o nosso grande indicador aqui para comparar renda fixa. E aí você consegue ver aqui, ó, que ele teve um retorno já, por exemplo, no ano de 2025 de 175% do CDI, isso quer dizer que ele rendeu 21,9%. Em 2024, ele teve um retorno de 13,25%, o que dá 121% do CDI, quase 122%. E em 2023 foi o ano que ele foi criado, ele teve um retorno de 193% do CDI. Pegando tudo isso acumulado, ó, desde 2023, ele tá dando um retorno de 58%, como eu falei, que representa 170% do CDI. 170% do CDI. É aquela coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aqui não é diferente. Quando você tem grandes retornos, você também, muito provavelmente, tem riscos associados, mas frente ao que o CDI 11 vem entregando aqui nos últimos anos, pode ser que faça sentido você investir nele. Lembrando que você não precisa ter muito dinheiro para investir nesse fundo. Se a gente pesquisar aqui no Google, ó, CDI 11, você vai ver que você consegue comprar ele com só R$107, R$106,97 mais ou menos. Então, eu acho que pode fazer muito sentido você começar a acompanhar o CDI 11 para você molhar o pezinho na água ali e ver se ele faz sentido para você. Inclusive, o pessoal que toma conta do CDI 11, né, a gestora desse fundo, eles costumam divulgar vários relatórios que você consegue acompanhar aí pela internet para ver como que tá o fundo. Lembrando que esse é um fundo que é totalmente isento de imposto de renda, que é uma coisa extremamente legal, justamente pelo que eu te apresentei aqui, de que quanto menos imposto você paga, mais você consegue fazer o seu dinheiro crescer mais rápido ao longo do tempo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.